Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando o Diálogos URGS, a Universidade em Pauta, um espaço para manifestações de quem está à frente da gestão da universidade. Esta é uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Vamos ao ar pelos 1080 AM, pela internet, no website da rádio e no canal YouTube da URGS TV. E ainda pela UniTV, canal 15 da NET de Porto Alegre. Rádio da Universidade, 1080 AM, hoje recebendo aqui no estúdio o reitor, Rui Vicente Oppermann, a vice-reitora, professora Jane Tutchian, e o vice-coordenador de acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas, Edilson Navarro. O vestibular 2019 está encerrado, os calouros estão se preparando para ingressar na URGS, entregando documentação, se familiarizando com os caminhos da universidade. Se nós compararmos com anos atrás, esse processo até um pouco mais trabalhoso às vezes, já que envolve também documentos que comprovam a inserção do calouro em uma das modalidades do Programa de Ações Afirmativas. Em compensação, nos últimos 12 anos, a URGS tem se tornado progressivamente mais colorida em todos os sentidos, mais culturalmente diversa e também um pouco mais justa. Professor Rui, é isso, né? Sem dúvida nenhuma, né? Eu gosto de me referir à Conferência Regional de Educação Superior, né, que nós tivemos em Córdoba agora no final do ano passado, e lá, né, as políticas de ações afirmativas brasileiras, né, foram tomadas como uma referência exatamente de uma política de inclusão bem-sucedida para a América Latina como um todo. Existem várias instâncias em diferentes países da América Latina onde uma política semelhante também promoveria essa justiça social. E dessa maneira, né, a percepção que se teve e que se tem, conforme colocaste, é exatamente essa. É uma política de justiça social do maior alcance que as universidades federais realizaram na sua história. E vem sendo realizada de uma forma muito bem sucedida em todos os aspectos, inclusive esses que tu colocaste, que é a questão da presença, das cores, da cultura e dos desafios que a gente tem exatamente por isso. Professora Jane, a senhora, até como professora mesmo nas aulas, observou diferenças nesse período aí, no perfil dos estudantes? Sim, imagino. A gente observa uma diferença muito grande. Essa diferença começa a ser efetivamente marcada a partir de 2008, porque é importante que se diga que se nós chegamos ao nível que nós chegamos nas ações afirmativas, é porque a URGS foi uma das pioneiras em relação às ações afirmativas e à reserva de vagas, né? Em 2007, o Consum já aprovou a reserva de vagas. E o que se tem, então, já é uma trajetória considerável, né? E nessa trajetória, uma busca de aperfeiçoamento anual. Não vou nem dizer mensal, né? Porque isso vai ficar para o Edilson, mas na verdade é uma discussão constante deste processo. Então, desde 2008, quando a gente teve já um ingresso bem significativo, na época foram 522, né, no primeiro semestre de 2008, que entraram por reserva de cotas, alguma coisa começou a mudar. E nós já temos um estudo na URGS que foi feito pela professora Luciene Simões, e que mostra, por exemplo, que a entrada dos cotistas não vem trazer problema para o nível de ensino-aprendizagem numa sala de aula.
Se existe problema, problemas são problemas pontuais de algumas disciplinas que trazem maior dificuldade, mas as cotas não são absolutamente responsáveis por isso. E aí nós chegamos, então, a 2019. Professor Edilson, a gente tem como, em síntese, citar os principais ganhos, as principais vantagens, até para a universidade, eu diria. É evidente que para os cotistas nem é preciso falar, mas a universidade ganhou, né? Sem dúvida. Eu queria fazer um registro inicial, que agora em 2019, nós estamos no 11º ingresso pela reserva de vagas. Nós aprovamos em 2008 e a lei de cotas que veio do governo federal foi em 2012. Portanto, nós já tínhamos uma experiência dessa modalidade de inclusão. E a lei de cotas veio em outubro de 2012, mas nós em julho de 2012 já havíamos renovado o nosso programa por 10 anos. Então, se não houvesse a lei de cotas, nós estaríamos com a vigência do programa até 2022, né? E os resultados, eles resumem o fracasso do prognóstico negativo que teve lá em 2007, né, que a URGS ia piorar os seus índices de qualidade acadêmica, que a cota ia induzir a ocorrência de racismo, e o resultado foi exatamente o inverso. A URGS mantém os seus indicadores de qualidade, inclusive nos últimos rankings, tem melhorado, né? Não houve o assolamento do racismo. Pelo contrário, houve uma visibilidade da diversidade, né? E que pôde a URGS também criar uma cultura do convívio com outros membros que antes não eram incluídos na universidade pública. A professora Jane citou que no primeiro ano da política de cotas entraram 500 e tinham disponíveis 700 e poucas vagas, e entraram classificados 500 e pouco. Agora, em 2019, são 1.536 vagas disponíveis, né? Que nós temos um percentual isonômico de vagas para a escola pública, para autodeclarados negros de escola pública. Que consequência tem essa? Já se diplomaram, na modalidade autodeclarados negros, 732 alunos em diversos cursos, né? Se a gente entender que o relatório nosso de 2007, o último ano sem cotas, era 3,2 o número de declarados negros. Primeiro ano de cotas, 2008, pulou para 11,7. Então, há uma inclusão que agora se pode se ver a olho nu. Então, os campos estão diversificados, as aulas estão diversificadas. Não podemos deixar de registrar também o ingresso indígena, né? Nós temos 10 vagas por ano, fomos disponibilizados agora em 2019, 110 vagas. Posso já se diplomaram 9 indígenas. Agora nós fizemos a formatura da medicina, agora, no mês de janeiro, e tivemos a formatura de um indígena. O doutor Mauro Vergueiro. O doutor Mauro. Entrou na Lomba. E toda a tribo estava lá presente na colação de grau. Foi emocionante. É uma celebração. E o salão de atos também torna-se mais diversificado. Né? Quando tem diplomação se vê mais pobres e mais negros. Eu acho que essa questão da influência das cotas no campus da universidade, na universidade como um todo, ela é notável e ela é fundamental para que a universidade, inclusive, melhore a sua qualidade, né? Porque a universidade, ela vive dessa diversidade, ela vive de poder de ser uma ressonância da sociedade. E eu, ao longo desse período, o Edilson e eu fomos da comissão do Consum que propôs as cotas
lá em 2007. Ao longo desse período, o que a gente observa, né, é que há certamente agora a construção de uma cultura para essas pessoas, dos negros, dos indígenas, né? Há uma percepção muito maior das necessidades que as pessoas que vêm, né, de estratos econômicos mais baixos, que precisam de auxílio, que precisam dos cuidados, mas que também precisam ter o entendimento da sua visão sobre como a universidade deve ser. Eu acho que esse ir e vir, esse caldo que se cria com as cotas na universidade, faz com que a universidade hoje tenha muito mais identidade com a sua sociedade do que no passado, né? E isso nos fortalece, nos dá uma maior segurança e uma maior compreensão daquilo que a universidade significa. Eu estive agora na formatura da Psicologia do Serviço Social. A maior parte dos cotistas que ali se formaram são os primeiros filhos de suas famílias com 3º grau. Não? E isso é uma mudança. A gente sabe por todos os critérios que um curso superior determina uma mudança em ganho salarial, em aceitação social, e isso se estende para a família, para a sua relação social também. Então essas mudanças, elas são importantíssimas e elas por si só justificam as políticas e ações afirmativas, porque é exatamente o que se pretende, fazer a transformação da sociedade numa sociedade mais justa e mais equitativa para todos, não? Tem se falado tanto em custo do aluno na Universidade Federal, e esses valores aí, né, professor, o valor que representa um aluno que entrou pelas ações afirmativas e gerou essa modificação na sua família, por exemplo, ou o valor para a universidade de saberes que antes eram ignorados e que agora são valorizados necessariamente, porque as pessoas entram com o seu saber, né? Isso não deveria ser contabilizado num suposto custo dos alunos, né? A gente gosta de dizer que esses são os valores intangíveis, né? Porque eles, na verdade, não podem ser mensurados numa tabela Excel, né? Mas o ensino superior público tem exatamente essa característica. Nós, aliás, somos muito mais respeitados e aceitos pela sociedade pelos valores intangíveis do que pelos tangíveis, não? Nós temos grande dificuldade de que as pessoas entendam, por exemplo, que nós produzimos científica e tecnologicamente, mas as pessoas percebem com certeza o que nós expressamos culturalmente e as mudanças que nós fazemos ou provocamos na sociedade com a formação desses profissionais. Então eu acho que esse aspecto é um aspecto fundamental que levantas, e sim, ainda mais nesse momento em que há o questionamento com relação à eficácia e eficiência dos serviços públicos gratuitos do ensino superior, a gente tem que lembrar que não é apenas o aluno. O custo aluno não é o diploma versus o que ele fez, mas sim o quanto ele vai na sociedade produzir mudanças em função e em decorrência do que ele aqui se formou. São efeitos a médio e longo prazo mais consistentes. Eu analisei na minha dissertação de mestrado o impacto econômico da política de cotas e categorizei uma vaga na universidade pública como um ativo. Então, o que é mais rico assim para a mobilidade social de negros e pobres é a educação. Então tem um efeito geracional já sentido. Então nós temos alunos cotistas que é o terceiro da família. Então isso dá uma indução, uma positivação das famílias pobres e negras que imaginavam que a URGS não era o lugar deles. Né? Agora, são efeitos a médio e a longo prazo. Políticas públicas têm uma janela de consolidação que não é pequena. Então é uma política inovadora. Então ela está se consolidando e a URGS, eu diria que está na frente desse processo, porque ela já tem algum tempo e tem um outro aspecto, com alto nível de adesão institucional.
né? E eu me refiro sempre nos nossos fóruns que a URGS, desde 2012, tem um órgão específico para o acompanhamento da política de cotas, né? Que é a coordenadoria. Isso, porque nós temos que criar uma vanguarda de gestores em área, né? Que o serviço público não tinha isso, quer dizer, que nós não formávamos quadros, né, para fazer o acompanhamento, para relatório, para ter uma mudança no quadro docente que passa a ter, né, uma cumplicidade, né? Isso não é fácil, né, professor Gilson? Não é bem assim, aceitamos alunos agora pelo programa de ações afirmativas e toda a comunidade universitária os recebe de braços abertos e sabe como lidar com esses perfis diferentes. Não é bem assim mesmo, com boa vontade, né? Sem dúvida. São desafios que são permanentes. Mas nós temos consolidando as estratégias, né, de difusão, de celebração, né? Se a gente que é contra IA, quer dizer, quem é a favor tem que celebrar, né? Que os indicadores já nos autorizam a celebrar. Esse ano tivemos a segunda edição chamada Novembro Negro. Exatamente, né? isso é bem tem lembrado. Uma grande foto. Se antes era só iniciativa da CAF, da ProRest, em 2019 teve 9 unidades que tiveram algum nível de participação. Eu acho na odonto, na medicina. A foto que é tirada ali na frente da reitoria, né, com toda a comunidade negra de servidores e estudantes, ela é assim um orgulho para a universidade, porque não só se percebe ali o asseguramento da identidade, o orgulho, como também mostra que a universidade ela está agindo nos dois sentidos, não só na entrada de alunos, como também na entrada de servidores, né? Isso está também modificando a presença de cotistas tanto nos técnicos como também agora nos docentes. Perfeito. O concurso público aconteceu em 2014. Então, nós tivemos no âmbito dos técnicos concurso a partir de 2016 e 2017 foram classificados 129 negros em diversos cargos com predominância de cargos da classe E, que é no superior. Desses 79 já tomaram foto. E não devemos esquecer que o programa de ações afirmativas já inclui também a questão das pessoas com deficiência, né? Então nós temos aquelas modalidades de acesso que combinam, né, essas características das pessoas, né? As pessoas com deficiência, essa entrada dos PCDs iniciou no ano passado. E existe toda uma comissão para recebê-los, para avaliar as suas próprias necessidades, e eles têm, durante o curso, eles têm um acompanhamento através do projeto Incluir. Exato. Muito bem. Exato. A coordenadoria tem outras atividades relacionadas a essa recepção e acompanhamento, né, dos alunos que entram pelo programa. Lá na coordenadoria nós temos um departamento que eu presido, que é o Departamento dos Programas de Acesso e Permanência, né, que são duas as atribuições básicas: é a política de ingresso, né, e a política de permanência. Quer dizer, se as cotas alargaram a porta de entrada, tem que ter mecanismos de alargar a porta de saída, que é patrocinada pelo programa de assistência estudantil. Então, os alunos em vulnerabilidade precisam de meios materiais para concluir os seus cursos. E são desafios que são grandes, não são pequenos, que tem custo isso, né? E a conjuntura que nós vivemos, podemos dizer que pode ser um pouco ameaçadora, com a manutenção de meios adequados para
que os alunos entrem e concluam os seus cursos. Mas, de qualquer forma, a universidade tem feito esforços grandiosos para manter o patamar de assistência estudantil independente dos recursos PNAES. Exatamente. Que estão minguando em várias universidades, mas nós ainda temos tido... A questão da assistência estudantil, que não se restringe apenas aos cotistas, a todos os alunos que têm necessidades, sob o ponto de vista de vulnerabilidade econômica, ela não é coberta pelo que nós recebemos para assistência estudantil, né? Então a universidade destina uma parte bastante considerável do seu orçamento de custeio para esses programas de assistência, né? Fomos no passado muito criticados por isso, dizendo que a universidade era uma das campeãs no auxílio, achando que estavam me criticando, e eu agradeci isso, que ficava muito feliz por reconhecer, né, que nós temos uma gama bastante grande de auxílios, né? Mas a gente tem uma grande preocupação. A lei do teto, a famigerada lei do teto, né, ela põe em risco exatamente o nosso orçamento de custeio, né? Até agora nós temos priorizado, né, os serviços básicos e assistência estudantil, que tem recebido o mesmo percentual de recursos no nosso orçamento, em detrimento de outras questões. Mas isso é algo que, se não houver uma mudança, ampliando-se o PNAES, nós vamos no futuro ter dificuldades em manter esses níveis de assistência. E até porque, só complementando, nós, como o reitor gosta de dizer, nós não chegamos à maturidade ainda do processo das cotas, né? Nós chegaremos com os primeiros cursos de 4 anos em 2020. Com 50%. Com 50%. Esses os cursos de 4 anos. O que significa que a verba que vem para assistência estudantil, esta vai se manter. Ela não vai aumentar por causa da lei do teto. E a dificuldade será da universidade conseguir complementar essa verba, porque hoje já tem um esforço muito grande em relação a isso. Nesse esforço de consolidação do programa, tem que registrar uma mudança que fizemos em 2016, eu acho, que até então os cotistas nos cursos de dupla entrada entravam via de regra no segundo semestre. Né? Desde 2016 eles entram isonomicamente, de acordo com o número de classificado no primeiro e no segundo semestre. Bem, é um processo que continua, como a professora disse, né? Ainda estamos chegando recém perto da maturidade desse processo, temos muitos ganhos ainda pela frente e seguimos conversando em outros programas. Com certeza. Agradecemos então a presença do reitor da URGS, professor Rui Oppermann, professor Edilson Navarro, vice-coordenador de acompanhamento do programa de ações afirmativas, professora Jane Tutkian, vice-reitora. O público pode entrar em contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos URGS é uma parceria entre a rádio da universidade e a URGS TV. Aqui pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi. Na técnica, Jefferson Gomes, com a supervisão do engenheiro Luiz Speroto Teixeira. Pela URGS TV, captação de imagens de Anderson Dornelles e Gabriela Scott. Nos 1080 AM e na internet, nós voltamos na próxima terça-feira às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.